Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus com o sermão intitulado Deus é Luz. De acordo com a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5, Deus é expresso como luz. Assim, está escrito, Deus é luz. No princípio, Deus criou a luz e as trevas. Quando Deus criou todas as coisas, Ele colocou uma determinada característica na luz. A fim de entender isso, precisamos ver a luz nas nossas vidas diárias. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas pela sua vontade, certo? Agora, reflitamos a respeito da luz. Se nós ficamos rumo à luz, o que se forma atrás de nós? Uma sombra. Se andamos em direção à luz, a sombra retrocede. Mas, e se viramos contra a luz? A sombra fica diante de nós. Esta é uma característica muito estranha. Se nós andamos em direção à luz, a sombra vai para trás de nós. Em outras palavras, o poder das trevas fica para trás. Mas, se nos viramos contra a luz, as trevas sempre ficam diante de nós. Não é assim? Todos nós estamos no processo de realizar a grande missão de pregar a 7 bilhões de pessoas, que é a santa vontade de Deus. Deus nos deu esta missão realmente abençoada. Mas o resultado será diferente. Depende da direção. Se caminhamos na direção desta obra, ou nos viramos contra ela, uma sombra pode ser formada em nossa frente ou em nossas costas. Ter uma sombra à nossa frente significa que algo ruim e infeliz está posto diante de nós. Ter uma sombra atrás significa que nosso futuro será ainda mais brilhante. Deus é luz, e a luz tem essa característica. Já que somos chamados por Deus, nós devemos ir em direção à obra que Deus nos mandou fazer. Se nós nos virarmos contra os mandamentos de Deus, nosso futuro nunca poderá ser brilhante. Virados contra o sol, não podemos evitar ter uma sombra à nossa frente. Em outras palavras, circunstâncias não graciosas acontecerão diante de nós. É um assunto muito simples. Nós precisamos escolher entre virar-se contra a luz ou ir em direção à luz. Então, vocês e eu, para o nosso futuro brilhante, devemos ir em direção à luz, não é? E a fim de ir em direção à luz, nós devemos conhecer Deus corretamente, e receber Deus, e encontrar Deus. Quando conhecemos o lugar onde Deus está, nós podemos ir lá. E quando conhecemos quem é Deus, nós podemos ir para Deus e pedir por bênçãos. Ainda que possamos sofrer grande dor, assim como Jacó, que teve a junta da coxa deslocada, nós devemos pedir a Deus por bênçãos para o nosso futuro, dizendo, por favor, abençoe-me. Não posso voltar para a pátria sem sua bênção. Por favor, abençoe-me. Se nós vivemos nossa vida de fé sinceramente, indo em direção a Deus, então não haverá obstáculo diante de nós. Se nós olharmos para Deus, não importa onde estamos, as trevas nunca podem nos impedir, nem nos cobrir, porque Deus é luz. As trevas sempre ficarão detrás de nós. Por isso, neste ano, junto com a missão de pregar a 7 bilhões de pessoas, vamos pôr em prática a vontade do Pai e da Mãe. Vejamos o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, o quê? Dizem, vem. Aqueles que reconhecem a voz de Deus e vão em direção a Deus, são os que se voltam contra Deus ou olham para Deus? As pessoas que respondem ao chamado de Deus depois de ouvir,
veem são os que olham para Deus. Se as pessoas não respondem ao chamado de Deus, vêm, elas não podem evitar ficar contra Deus. A Bíblia nos diz que se nós formos a Deus, nós podemos tomar a água da vida sem custo. Por isso, todas as nações devem aceitar o convite do Espírito e da noiva. Quando vamos para o Espírito e a noiva, para Deus, podemos ser abençoados, como Abraão, como Noé, como Jacó e como os apóstolos Paulo e Pedro. No caso de Pedro, que negou Deus e se virou contra Deus, ainda que por pouco tempo, quanto ele deve ter sofrido nesse tempo? É claro, havia a vontade de Deus nisso, que consistia em fazer de Pedro um futuro líder da igreja. De fato, foi a providência de Deus para quebrar a arrogância de Pedro, para que ele pudesse sempre servir os membros com o coração humilde. Ainda que Pedro tenha negado Jesus Cristo até mesmo 3 vezes, Jesus perguntou a ele 3 vezes, "Tu me amas?" E restaurou Pedro na sua posição original. A fé de Pedro era sempre boa. Enquanto os outros discípulos fugiram, Pedro permaneceu até o fim com a firme resolução de proteger Jesus. E quando Jesus andava sobre as águas, na 4ª vigília da noite, os outros discípulos, aterrorizados, nem sequer olhavam para ele, dizendo, "É um fantasma." Pedro, contudo, tinha uma grande fé que disse, "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." Se Pedro não tivesse nenhum ponto fraco, ele fosse confiada à igreja primitiva, ele poderia ter ficado muito arrogante. Já que ele estava na posição de guiar a igreja, Deus o deixou estar numa situação de não ser convencido. Através da Bíblia, nós podemos ver um ponto comum dos antepassados da fé. Nenhum deles virou suas costas contra Deus. Todos olharam para Deus. Quando eles agiram com sua fé, Deus lhes disse para realizar algo fácil em uma boa circunstância? Não. Tudo era difícil de fazer. Quando vêm as obras de Noé e Abraão, vocês acham que elas eram fáceis de fazer? As obras nunca foram fáceis. Mas os antepassados sempre olharam para Deus, sem deixar uma sombra ser lançada diante deles. Seu mundo espiritual era sempre tão brilhante. Eles receberam a promessa de bênção e glória no futuro. Nosso Deus é Deus Pai e Deus Mãe, o Espírito e a noiva. Nós devemos sempre colocar em prática as palavras de Deus. Se nós virarmos nossos rostos de Deus, as trevas cairão sobre o nosso caminho. Vejamos a Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível fazer o quê? A quem é impossível agradar? Nunca é possível agradar a Deus. Em particular, nós estamos vivendo na época em que o reino celestial está muito próximo. Assim, nós devemos preparar a lâmpada e o azeite. Se nós não prepararmos suficiente azeite da fé, nós cairemos na situação das 5 virgens nécias. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo,
e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé sempre prestou atenção às palavras dadas por Deus. Ele nunca se virou contra Deus. Vocês acham que foi fácil construir a arca? Não foi. Antes, eu lhes falei sobre a arca de Noé. Além de construir a arca, Deus o mandou levar para a arca 2 criaturas de cada espécie, macho e fêmea, inclusive dos leões, animais ferozes e cobras nojentas. De acordo com o livro de Gênesis, como Noé fez? Está escrito, e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. A construção da arca em si não poderia ser concluída em 1 ou 2 dias. Não poderia ser feita nem em 1 ou 2 anos. Embora ele tivesse concluído a arca, foi fácil colocar animais nela? A Bíblia descreve sua obra simplesmente em uma única linha. E tudo fez Noé. Noé não desconsiderou as palavras de Deus, mas fez toda a obra difícil. Ele sempre olhava para Deus em tudo. Ele não se virou contra a luz. Se nos virarmos contra a luz, as trevas sempre ficam à nossa frente. E, se as trevas são colocadas diante de nós, isso significa que nosso futuro será escuro. Mas, se nós formos em direção à luz, as trevas nunca podem nos cobrir. Hoje, através da Epístola aos Hebreus, capítulo 11, Podemos olhar as obras de Noé e de Abraão. Ali está registrado o que os antepassados da fé fizeram. a Mãe Celestial nos disse: Vamos pregar o Evangelho da vida a 7 bilhões de pessoas ao redor do mundo. Nós nunca devemos dar as costas para essa missão, mas ir em frente com fé, olhando para suas palavras. O que é necessário agora para nós é preparar nossa lâmpada com o azeite da fé. Não vamos ser as 5 virgens nécias, cujo azeite se secou, mas preparemos azeite o suficiente. Não importa o que Deus nos ordenou fazer, se nós formos em direção à luz, olhando sempre para Deus, as trevas nunca podem ficar no caminho do nosso futuro brilhante. O futuro, tanto de Esaú quanto de Judas Iscariotes, foi de trevas. Estes foram os que se viraram contra Deus. Ainda que eles vão a Deus mais tarde e chorem, por favor, restaure minha honra e glória passadas, nenhuma ocasião será dada a eles. Quando recebemos esta oportunidade especial, nunca devemos desconsiderá-la. Vamos continuar com o versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. No versículo 8, Abraão fez o mesmo. Quando Deus o mandou sair de sua casa, ele não sabia onde ele ia, mas seguiu o que Deus disse. Ele não tinha destino fixo naquele tempo. E isso não foi tudo. Abraão teve o seu único filho Isaque quando tinha 100 anos. Deus o mandou sacrificar Isaque como oferta queimada no Monte Moriá. Abraão era aquele que sempre olhava para Deus, não se virando contra Deus. Aqueles que olham para Deus obedecem à palavra de Deus. Eles são obedientes a Deus. Eles não contemplam o mundo. Se alguém contempla o mundo, o que isso resulta? No final dá as suas costas a Deus, que é luz. Eles sabiam disso. Não foi fácil construir a arca, e isso custou muito dinheiro construí-la. Foi também muito difícil levar para a arca 2 de cada espécie
das criaturas viventes, macho e fêmea. Apesar disso, tudo fez Noé, segundo Deus lhe ordenara. Isso é a maneira de viver olhando para a luz. Abraão fez o mesmo. Então, que tal nós, os santos de Deus? Deus reservou grandes bênçãos para o seu último povo. Nos últimos dias, o que Deus nos mandou fazer? Venha a mim, disse Deus. Nós devemos ir para a luz, buscando ela. Nunca devemos ser os tolos que dão as suas costas à luz. Se vocês não podem entender bem o que eu digo, podem tentar amanhã de manhã. Quando o sol nascer, tentem ficar contra o sol e vejam o que está perante vocês, obstruindo seu caminho. E pelo contrário, olhem em direção ao sol. Então, nada bloqueará vocês. E quando Deus falava sobre o futuro de Salomão a Davi, Deus disse que quando ele destronou Saul, a bênção e a glória de Deus o deixaram. Mas para Davi, que olhou ansiosamente para Deus, Deus garantiu o futuro de Salomão, filho de Davi, dizendo: eu não destronarei Salomão. Ao invés disso, Deus disse: se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Dessa forma, Deus amava Davi, porque Davi sempre olhava para Deus. Quando quer que Davi tenha tido alguma dificuldade, ele consultava a Deus. Davi sabia bem que não havia ninguém, a não ser Deus, que podia resolver todos os seus problemas. Também, como foi Daniel, um dos antepassados da fé, enviado à cova de leões, ele olhou para os leões ou para Deus? Embora leões rosnassem ao lado dele, ele não se importou nem um pouco. Daniel sempre teve os olhos fixos em Deus. Pessoal, nós estamos agora no caminho ao reino dos céus. Nós somos como Jacó, voltando para sua casa. Se nos virarmos contra a luz, deste momento em diante, as trevas nos bloquearão e nosso futuro se tornará escuro. Porém, se nós formos sempre rumo à luz, as trevas nunca podem impedir nosso caminho. Quando Deus criou todas as coisas, havia alguma coisa que não foi criada pela vontade de Deus? Tudo foi criado pela vontade de Deus. Com a luz é o mesmo. Deus criou a luz com uma determinada característica. E quando Ele se comparou a uma criatura, Ele disse que Ele é luz. Pessoal, se queremos colocar um obstáculo e trevas diante de nós, podemos virar nossos rostos contra Deus. Mas, se queremos ir bem em tudo, devemos sempre olhar e ir para o Espírito e a noiva que nos dizem para vir. Vamos todos ter fé no Espírito e na noiva e correr em direção ao reino dos céus. Nós nunca devemos perder a fé no pai e na mãe. No momento em que perdermos, uma sombra de trevas será lançada à nossa frente. Vamos ficar firmes na fé, dizendo: as trevas nunca podem me bloquear, ainda que possam impedir os outros. Por quê? Porque eu sempre olho para a luz. Assim, tenhamos sempre os olhos fixos em Deus. Deus disse: vamos entregar esperança, bênção e as notícias da salvação a todos os 7 bilhões de pessoas. Sendo obedientes a Deus e às suas palavras, vamos seguir a Santa Mãe Jerusalém Celestial, que é luz, graciosa e belamente como os membros de Sião. A fim de fazer nosso futuro mais brilhante, mais esperançoso e mais enérgico, nós precisamos lembrar porque Deus criou a luz e sua característica. Agora, vejamos o Evangelho de João, capítulo 15. João, capítulo 15, versículo 1.
Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Se um homem deixa a luz, ele se vira contra a luz, não é? Está escrito, sem mim, quem é? Mim aqui? Deus. Na primeira epístola de João, com o que Deus é comparado? Com luz. Sem luz significa se você se virar contra a luz. Se um homem se vira contra a luz, as trevas serão sempre postas à frente dele. Isso significa que seu futuro não será nada além de trevas. Por isso, Jesus disse, sem mim, o que acontece depois? Ele não quis apenas nos assustar. Ele nos desperta para o fato de que sem Deus, nosso futuro será de trevas. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Aquele que vai em direção à luz pode cumprir tudo o que ele quer. Mas aquele que se vira contra a luz não pode cumprir nada. Isso é precisamente explicado no Evangelho de João, capítulo 15. Vejamos o livro de Jó. Jó, capítulo 22, versículo 21. Reconcilia-te, pois com ele tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a instrução que profere, e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, isto é, a Deus, serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda, e deitares ao pó o teu ouro, e o ouro de Ofir, entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Há alguns ouros em nossas mentes. Se tivermos muito tais ouros, em nós não haverá um lugar para Deus, o nosso verdadeiro ouro. Em outras palavras, nós estaremos na posição de dar as costas e de nos virar contra a luz. E deitares ao pó o teu ouro, e o ouro de Ofir entre pedras dos ribeiros. Então, o Todo-Poderoso será o teu ouro, e a tua prata escolhida. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso, e levantarás o rosto para Deus. Orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá como? Vocês acham que Deus registrou algo inútil? Ou consideram que Ele colocou algum apontamento passageiro? A Bíblia é a palavra da verdade, e é verdadeira. Tudo é verdade. Deus disse, se projetas alguma coisa, ela te sairá bem. Quando isso será feito? Quando formos em direção à luz e tivermos essa fé em Deus, tudo nos sairá bem. Assim como Daniel, Abraão e Noé fizeram. Os que olham para Deus, os que avançam para frente rumo à luz, não tem sombra diante deles. A sombra e as trevas ficam atrás deles. Todas as cortinas do mal serão retiradas para trás. É por isso que Deus é o nosso ouro. Nós precisamos compreender mais isso. Não importa quais obstáculos e dificuldades apareçam diante de nós, sempre olhemos para Deus. Vejamos novamente o versículo 28.
Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Se estes descem, então dirás, para cima, e Deus salvará o humilde. E livrará até ao que não é inocente. Sim, será libertado graças à pureza de tuas mãos. Capítulo 23, versículo 10. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como o ouro. No caminho em que prosseguimos, olhando para Deus, não haverá trevas. No final, Deus nos fará como ouro puro e nos colocará na posição de abençoados. Deus certamente nos concederá o papel e posição de sacerdócio real no céu. Assim, nós não devemos correr em frente com este sonho? Vamos seguir a luz, aonde quer que ela vá. Eu espero que ninguém caia, mas todos entremos no glorioso céu. Vamos pregar este abençoado e esperançoso evangelho a todos os 7 bilhões de pessoas. Nós não devemos dar a elas uma oportunidade de ouvir o evangelho? Ainda que rejeitem, elas têm o direito de escolher. Se receberem ou não, isso não é nossa responsabilidade. Mas nós devemos fazer nosso melhor para guiá-las à salvação. Enquanto fazemos isso, vamos receber o Pai que virá em glória. Deus chama as pessoas que devem ser salvas à salvação. Deus permite àqueles que sempre olham para Deus dar fruto. Pessoal, quando as frutas recebem luz, elas podem crescer e ficar boas. O formato de maçã não garante a fruta completa. As frutas precisam sempre olhar para a luz. Não apenas as frutas, mas também as árvores precisam contemplar a luz. Deus criou todas as coisas dessa forma. Assim nós também devemos sempre olhar para Deus como seus filhos. Aqueles que se viram contra Deus passam por muito tormento e sofrimento. Mas para aqueles que olham para Ele, Deus tira todos os obstáculos diante deles. Hoje, existem as 5 virgens prudentes que prepararam as lâmpadas e o azeite, e outras 5 virgens nécias que prepararam apenas as lâmpadas. Já que o azeite representa a fé, vamos preparar o azeite da fé suficientemente. Preparar o azeite da fé significa ter a fé que sempre olha para Deus, em qualquer momento, em qualquer lugar e em qualquer situação. Deus quer que tenhamos esse tipo de fé. Recentemente, eu mostrei a vocês o vídeo sobre o universo. É difícil encontrar a Terra no universo. Como está enterrada dentre 200 bilhões de estrelas na Via Láctea, a Terra não é nem um pouco vista. A glória que desfrutaremos é milhões de vezes maior do que a glória na Terra. Deus preparou essa indescritível glória no céu. Nossos esforços na Terra são temporários, mas Deus os tornará em glória eterna. Vamos nos lembrar disso e nos animar. Eu espero que todos os membros de Sião recebam grandes bênçãos do Pai e da Mãe, ao reunir sua força ainda mais, pregando fortemente e dando muitos frutos belos do Evangelho. Muito obrigado.